Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Feliz por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam bem. Obrigado por se juntarem a mim. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. E sabe de uma coisa? Este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e ficar felizes nele porque é um bom dia. Embora minha plateia ao vivo hoje está bem fraca, não há esquilos nem esquilos da terra. Tem alguns pássaros voando por aí. Nenhum ganso canadense. Nada da Misty, a gata. Ela não apareceu hoje. E alguns de vocês estão muito preocupados com a Misty e continuam me dizendo que eu preciso acolhê-la. Você precisa levá-la para casa. É tipo, eu não vou sequestrar a Misty, a gata. Ela mora aqui. Ela mora. Tem um celeiro e uma casa. Há uma fazenda de cavalos à esquerda, do outro lado da rua, onde a Misty mora. Não vou sequestrá-la. Ela está bem. Ela é magra e está curtindo a vida. Antes de começarmos, vamos a algumas escrituras. Estou em God's Promises for Your Every Need. É um livrinho com escrituras. Estou de bom humor hoje. Estou com vontade de usar o humor demais, mas vou tentar não fazer isso. E eu sou um pouco sarcástico, jovial e brincalhão, mas hoje não vou brincar. Estou na página 190, o que a Bíblia tem a dizer sobre o louvor. Vamos ler alguns desses. Isaías 43, versículo 21. Este povo que formei para mim mesmo proclamará o meu louvor. Vamos para a 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Hebreus 13, versículo 15. Portanto, por meio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que dão graças ao seu nome. Não é lindo? Salmo 147, versículo 1. Louvem o Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois é agradável e o louvor é belo. Amém. Eu amo cantar louvores ao Senhor. Segundo Samuel 22, versículo 4. Invocarei o Senhor digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Que tal o primeiro versículo do Salmo 34? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Vamos para o Salmo 63, versículos 3 a 5. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto eu viver. Levantarei as minhas mãos em teu nome. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios jubilosos. Vamos fazer mais alguns. Salmo 92, versículo 1. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 107, versículo 8. Ah, se os homens dessem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E Atos 16, 25. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os prisioneiros os escutavam. E rapaz, eles ouviram mesmo, hein? Esse é um relato lindo do que aconteceu ali. Eu adoro Atos 16. Enfim, como vocês estão? Todo mundo bem? Vocês têm planos para este fim de semana? Me contem. Eu não tenho. Vou só ficar de boa e aproveitar o tempo bom, porque hoje realmente está um dia bonito. Mas vamos ter dias bem quentes chegando aí nos próximos dias. Mas eu tenho uma pergunta. Alguém aí acha que o Irã vai simplesmente se render? Alguém? Mostre as mãos. Estou vendo. Ninguém levantou a mão porque ninguém acredita que o Irã vai se render. Acho que é mais provável eu sair desse carro e dar uma ou duas estrelas do que o Irã se render. E eu não vou dar nenhuma. Mas todas as pessoas com quem falo sobre a guerra no Oriente Médio dizem que o Irã nunca se rende quando pergunto se o Irã vai se render. E é exatamente isso. Eles nunca se rendem. Agora, será que eles mentiriam para conseguir algum tipo de acordo de cessar-fogo, talvez estendido? Claro que sim. Se render, de jeito nenhum. José, você sabe. Minha próxima pergunta é: você acha que vamos ver uma paz duradoura no Oriente Médio e em relação ao Irã?
Também não achei. Isso não vai acontecer. Eu vi uma manchete no Harbinger's Daily que dizia: visão bíblica, não importa o resultado da guerra do Irã, isso não vai resultar em uma paz duradoura. Concordo totalmente. Isso foi escrito por Robert Gottselig. E vou ler. Vou colocar o link se eu lembrar, na descrição se eu me lembrar. Mas ele disse: podemos esperar um acordo com o Irã em breve? Ou os Estados Unidos e Israel vão retomar os ataques ao regime iraniano? Bem, acho que sei qual é o palpite da maioria de nós. Não, a guerra está voltando por lá. Veremos guerras proféticas que levarão ao arrebatamento da igreja. Na minha opinião, isso ainda não acabou. Acredito que ninguém possa responder essa pergunta com certeza. Só tentei agora. Eu realmente acho que a guerra vai voltar. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que o regime iraniano é mestre em manipulação e engano. E muito. É muito improvável que eles se rendam e aceitem todas as exigências dos Estados Unidos. Acho muito improvável que eles aceitem qualquer uma das exigências dos Estados Unidos. Mas isso também é importante. Este é um bom parágrafo aqui. Ele disse que também é importante observar a ideologia do regime, o islamismo xiita, que acredita que o caos e um mundo em turbulência ajudarão a trazer o Mahdi, o 12º imã oculte o Messias islâmico deles. É isso que eles estão esperando. Por isso eles lutarão até a morte por isso. Como você negocia com pessoas que seguem uma ideologia que prospera no terror e no caos? Como você negocia com um regime que prefere ver seu próprio povo morrer e seu país ser destruído a se render? Como você negocia com um Estado terrorista que vive, respira e se alimenta do desejo de destruir Israel? Exatamente. Simplificando, você não pode. Não, absolutamente não. É uma questão espiritual. Há forças demoníacas agindo aqui, assim como acontecia nos dias do profeta Daniel. Em Daniel, capítulo 10, lemos que as orações do profeta tiveram sua resposta atrasada porque o príncipe da Pérsia dificultou esse processo. É muito provável que esse mesmo espírito demoníaco esteja vivo e ativo na Pérsia hoje. Isso é o atual Irã. Esta é uma batalha espiritual. Como disse, só estou lendo isso. Vou pôr o link na descrição, mas ele está certo. Eu simplesmente não consigo ver isso. Eu simplesmente não consigo imaginar. Não vai haver uma paz duradoura. E vou te dizer por quê. Porque a pedra, aquela que está perseguindo Indiana Jones no filme original do Indiana Jones, se aquilo fosse uma profecia bíblica, é exatamente onde estamos agora. A pedra está vindo atrás, descendo o morro, e ninguém conseguirá rolá-la de volta ao topo da colina. É aí que estamos, e eu estou olhando para cima e esperando por Jesus todos os dias, e acho que te digo isso todos os dias porque é verdade. Não estou tentando descobrir o dia ou a hora do arrebatamento de forma alguma. Mas te digo, vivemos tempos em que devemos olhar para cima diariamente e proclamar o Evangelho, pois o tempo é curto e o mundo precisa de Jesus. E se você não acredita nisso, basta olhar as notícias sobre o que está acontecendo ao redor do mundo todos os dias. Este mundo precisa urgentemente de um Salvador. Temos um Salvador incrível. Se você não conhece Jesus, continue assistindo. Ontem foi anunciado, o presidente Trump anunciou que as forças militares dos Estados Unidos e da Nigéria eliminaram o líder do ISIS, Abu Balel al-Minuki, na África. Então, o líder do ISIS ele foi eliminado ou neutralizado, talvez se for do ISIS, mas ele se foi. E provavelmente não há nada de ruim nisso, sinceramente. Jatos de combate da Força de Defesa de Israel agiram na noite passada, horário do Oriente Médio. Eles atacaram um prédio em Gaza onde o líder militar do Hamas é Adin el-Haddad. Acreditava-se que ele estava escondido lá. E então eles descobriram e verificaram que ele foi eliminado junto com seus seguranças. E ele era o comandante militar de mais alta patente da organização terrorista Hamas e o último líder de alto escalão do Hamas, remanescente dos ataques de 7 de outubro. Então agora os mentores intelectuais. Agora todos esses mentores, todos eles se foram. Todos eles, você sabe, se é que me entende. Enfim, isso está acontecendo. O que mais? Isso é do X da conta Hormuz Letter. Eles disseram que o Irã agora está pronto para bloquear totalmente o Estreito de Bab el-Mandeb no momento em que a guerra recomeçar, dando continuidade às medidas iniciais que o Irã começou em 17 de abril para bloquear esse estreito.
com o objetivo de provocar uma escassez de energia sem precedentes e a disparada dos preços para mudar a postura dos Estados Unidos em relação ao Irã, segundo fontes informadas em Teherã. É isso que eles estão dizendo. Eles querem fechar esse estreito. Eles querem manter o Estreito de Hormuz fechado, pois sabem que isso prejudica as economias mundiais. E Bab el-Mandeb carrega, ouça isso, carrega mais de 15 cabos submarinos, o dobro do que Hormuz, 90% de toda a largura de banda entre Europa e Ásia. Uma única âncora arrastada danificou 15 cabos no estreito em setembro de 2025. O Irã controlaria a conexão digital entre as duas maiores zonas econômicas do mundo. O estreito também é o ponto de estrangulamento sul para o corredor de Suez, que transporta cerca de 30% do tráfego global de contêineres entre a Ásia e a Europa. Então eles estão ameaçando fechar o estreito de Bab el-Mandeb e manter o estreito de Hormuz fechado. Você tem noção do que vai acontecer se isso acontecer? Eles fecharam o estreito de Hormuz e muitos falam dos futuros problemas econômicos, energéticos e que agora é tarde demais. Já está fechado faz tempo, isso está em andamento. Agora, olha, não se assuste com essas coisas porque Jesus está no controle e ele nunca fica abalado ou assustado. Estamos entrando em tempos loucos enquanto aguardamos Jesus nos encontrar nos ares e nos levar para casa. O que mais? Isso foi no Times of Israel. Israel e os Estados Unidos estão passando pela preparação mais intensa desde o cessar-fogo do mês passado para novos ataques ao Irã, buscando estar prontos já na próxima semana. De acordo com autoridades dos Estados Unidos, uma das opções para a operação incluiria colocar comandos em solo para extrair material nuclear enterrado sob os escombros. Orem pelo nosso pessoal que está lá. Uma operação tão complicada arriscaria várias baixas, já que exigiria milhares de forças de apoio para criar um perímetro ao redor da área de operações. E provavelmente envolveria confronto com tropas terrestres iranianas, segundo oficiais militares. As tropas também poderiam conquistar a ilha de Karg, importante centro de exportação de petróleo iraniano no Golfo Pérsico. Os oficiais acrescentaram que outra opção incluiria bombardeios mais intensos contra alvos militares e de infraestrutura do Irã. Segundo autoridades dos Estados Unidos, todos estão se preparando para a intensificação disso. Quando será? Não sei. Alguns disseram que seria ontem à noite, mas não foi. Alguns dizem que vai acontecer hoje. Ainda não aconteceu, mas o dia está só começando. Mas em algum momento a guerra vai voltar lá. Não consigo imaginar que não aconteça. A Iran International English divulgou isso no X. O presidente dos Estados Unidos, Trump, deve decidir nas próximas 24 horas sobre uma possível ação militar contra a República Islâmica, segundo o Canal 12 de Israel, citando avaliações israelenses. Um alto funcionário israelense disse à emissora que Israel estava se preparando para um novo conflito que poderia durar de vários dias a várias semanas. A guerra deve recomeçar em breve, e estamos nos preparando para vários dias a várias semanas de combates, afirmou o funcionário. Pronto! O que mais? A beligerância do Hezbollah desperta temores de uma campanha de assassinatos no Líbano. Sim, ainda há bombardeios acontecendo no Líbano hoje, porque é sábado e isso acontece todos os dias. Enquanto as negociações diretas entre autoridades libanesas e israelenses foram retomadas em Washington na quinta-feira, há 2 dias, aumentam no Líbano os temores de que o Hezbollah desencadeie nova onda de violência política e esforços de desestabilização diante da pressão para desmantelar o controle militar do grupo terrorista apoiado pelo Irã. Então, sim, o governo libanês está sempre temendo o Hezbollah. O Hezbollah faz parte do governo deles. E o exército do Hezbollah é mais poderoso do que o exército libanês. Então, sim, tenho certeza de que há preocupação lá. Ben-Gavir, o comissário de polícia de Israel, diz que Israel restaurou a soberania no Monte do Templo. Ah, tenho certeza de que eles estão adorando isso por lá. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gavir, declarou que Israel restaurou a soberania no Monte do Templo durante uma visita ao local sagrado no Dia de Jerusalém, antes da tradicional Marcha das Bandeiras pela Cidade Velha de Jerusalém. Ele subiu ao Monte do Templo na Cidade Velha e disse que o local agora estava em nossas mãos, relacionando o que descreveu como um aumento do controle israelense às políticas de segurança implementadas durante seu mandato.
Pois é, isso vai agitar um pouco as pessoas de lá. E isso também vai. Foi divulgado na Israel National News. O rabino Shmuel Eliyahu disse que é hora de ter uma sinagoga no Monte do Templo. Agora, ele não fala do terceiro templo, mas sugere construir uma sinagoga no Monte do Templo. Imagina a reação do mundo muçulmano. Esta é uma citação dele. Veja, primeiro espere. Primeiro diz que ele pede ao primeiro-ministro Netanyahu, aos ministros do governo, que deem andamento à criação de uma sinagoga no Monte do Templo. Ele disse que chegou a hora. Ele disse, você vê aqui que a mesquita que está atrás de mim, Al-Aqsa, isso vem do exílio. Ele disse, referindo-se às estruturas do local. Ele acrescentou, por 2000 anos estivemos no exílio, então eles construíram essa estrutura aqui. Mas, na verdade, o primeiro templo e o segundo templo estavam aqui, e o terceiro templo estará aqui. Isso é um fato. Ele destacou que, até o templo ser construído, é necessário ter uma sinagoga aqui. Agora os muçulmanos já entendem que não é deles. Precisamos tomar posse. E eu estou pensando, voltando um pouco. Quero dizer, nós sabemos que o terceiro templo vai ser construído, mas eu nunca ouvi ninguém dizer que uma sinagoga deveria ser construída lá agora. Então vamos ver o que acontece lá. E a reação disso eu nem consigo imaginar. O que mais? Eu peguei essa nota do Rapture Ready. O programa de suicídio assistido do Canadá pode incluir crianças e pessoas com doenças mentais. O programa MAID deles, MAID, é motivo de preocupação constante entre os movimentos antiglobalistas em todo o mundo ocidental. O sistema de suicídio assistido mata cerca de 15 mil ou mais canadenses todos os anos. Ouvi dizer que agora 5% de todas as mortes no Canadá são por suicídio assistido. Eles deveriam se envergonhar disso, sinceramente. E está se expandindo rapidamente para incluir cada vez mais pessoas que não estão em estado terminal. Veja, quando tentaram aprovar isso anos atrás, disseram que era uma ladeira escorregadia. Falamos agora de pessoas com doenças crônicas que têm apenas poucas semanas de vida. Mas o que vai acontecer quando começarem a incluir outros grupos? Nós não vamos fazer isso. Eles estão fazendo. Sabe, agora está ficando ridículo. Precisamos orar por essas pessoas e orar por uma nova liderança lá. É uma bagunça. Terremotos. Nas últimas 24 horas, aumentaram um pouco. 49 acima de 4.0, 14 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então, é isso. Beleza. Que tal a gente ir para o mundo dos palhaços? Você quer ir comigo? Pode vir também, vamos. A gente vai junto, tudo bem. Não pise no algodão doce, é muito grudento. Escuta isso. Quem coleciona livros antigos talvez não queira ouvir isso, mas uma mulher chocada descobre que traças de livros são insetos de verdade. Agora todo mundo está horrorizado. Eu realmente fiquei horrorizado. Eu deveria ter salvo a foto e mostrado para vocês, mas ia deixar vocês bem enojados. Rato de biblioteca é uma expressão frequentemente usada para descrever alguém que gosta de ler livros. Eu sei disso, porque uma das minhas filhas é uma rata de biblioteca. Ela simplesmente devora os livros, como se já tivesse lido uns 150 livros só este ano ou algo assim. Embora seja carinhoso, muitos não sabem que bookworm, em inglês, também é um inseto de verdade. Não é aquela simpática lagarta de desenho animado usando óculos escuros e gravata borboleta, mas sim um inseto de verdade que não tem nada de fofo, e uma mulher ficou horrorizada com essa descoberta. Taryn Delaney Smith foi às redes sociais para compartilhar que recentemente descobriu que bookworm, em inglês, era mais do que um termo carinhoso. A mulher chocada explicou depois de mostrar sua coleção de livros antigos na internet. Os comentários começaram a aparecer. As pessoas estavam dizendo para ela tomar cuidado e ficar atenta às traças de livros. Esse aviso fez com que ela fosse pesquisar o que as pessoas estavam dizendo, já que ela não sabia que existia um inseto com esse nome. Eu nunca soube disso. Eu não sabia disso. Você sabia disso? Me conta. Eu não sabia. O que ela descobriu em sua pesquisa traumatizou tanto ela quanto os espectadores desavisados. Adoro colecionar livros velhos, empoeirados e com cheiro forte. Acho isso muito legal. É tipo uma coisa aleatória e boba sobre mim, disse ela em um vídeo no Instagram, enquanto apoiava a mão em uma pilha de livros antigos.
Ela contou que alguém sugeriu conferir se havia traças nos livros de sebo, antes de acrescentar que pensava que traças era apenas um apelido para quem gosta de livros. Ela fica animada e diz em voz alta: Você quer me dizer que existe mesmo um inseto chamado traça de livro? Pois é, existe. Existe sim. Ela cobre a boca com a mão, enquanto olha horrorizada para fotos dos pequenos insetos amarelados e transparentes, fazendo buracos nas páginas dos livros. Agora ela olha enojada para seus livros empoeirados, questionando em voz alta se abrigam esses insetos. Você sabe como eles são? Eles parecem cupins. Sinceramente, se você já viu cupins, que são nojentos. Eu odeio cupins. Mas cupins, provavelmente é isso que eles são, eu acho. Eu não sei. Especialistas em livros, me avisem. Alguém aí vai saber. Ela quer saber se era a única que não sabia que traças de livros são insetos reais. Não era. Comentam que traças de livros não são de conhecimento geral. Tenho diploma em literatura e isso é novo para mim. Eu poderia ter vivido sem saber disso, mas agora que sei, estou tanto grato quanto horrorizado. Você entende? Fazer o quê? Sabiam disso? Avisem se souberem. Eu sei de uma coisa. Sabe, cupins existem há muito tempo. Mas eles fazem parte do Clown World porque eu não suporto eles. Eu simplesmente não suporto eles. Tem algumas coisas. Não sou fã de cobras, você sabe. Também não gosto de abacate, você sabe. Mas minhocas e livros velhos? Eu só vou querer água. Obrigado. Vamos ler alguns comentários do dia, certo? Se eu conseguir encontrá-los. Vamos lá, aqui estão. John. Eu não estava esperando por ele. Então senti saudade dele. Quanto mais o conheço, sua misericórdia, graça e riquezas gloriosas, mais o desejo. Seu esplendor e generosidade, uau! As melhores coisas desta terra e desta vida são lixo em comparação. Agora eu conheço suas bênçãos sem fim, uma após a outra. Eu vivo nele e em seu suprimento abundante e inesgotável. Venha, Senhor, a qualquer dia. Lindo. É como poesia, John. Obrigado. Lindo. Eu mesmo me chamei assim. Ontem falei que não era pessimista, e sim um boomer. Quentin disse: Tom não é pessimista, é boomer. Estamos prestes a ser zoomers. Louvado seja Jesus. Amo todos vocês, minha família Washington River. Deus nos abençoe. Amém, irmão. Vamos todos ser zoomers e encontrar Jesus nos ares. Julie, eu literalmente chorei esta manhã porque quero estar com Jesus. Quero que meu filho seja salvo e saia daqui comigo. Estou tão cansado desse mal neste mundo. Eu não sei o que vai ser preciso para que meu filho saiba que ele realmente se arrependeu, mas estou confiando em Deus. E isso é tudo o que você pode fazer, Julie, com nossos entes queridos. Tudo o que podemos fazer é orar e confiar no Senhor. Sabe, eu sempre aconselho que você não fique insistindo com eles porque isso faz com que eles se afastem ainda mais. Você fala para eles sobre o arrebatamento, você fala, ainda mais importante, sobre o Evangelho, e então você confia em Deus. Sabe? Mark, um cara estava se gabando de conseguir se esconder de todas as câmeras de sistemas de segurança porque algo que ele usa faz com que ele apareça como uma mancha branca. Mencionei que vi pessoas com roupas estranhas que escondiam suas identidades, e ele confirmou o motivo. O pai de um policial riu e disse: Eles te veem e sabem exatamente quem você é. Se você tiver uma bebida aberta no seu carro, ele sabe a marca da cerveja. É assim. A tecnologia está muito à frente do que está disponível para o público. Tempos loucos. Mark, eu concordo totalmente com isso. Já contei para vocês antes que eu conhecia um cara que conhecia outro cara, e isso foi lá atrás, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que trabalhava na Apple. Ele contou que tinham chips já na fila, e apesar de sempre lançarem um mais potente, já tinham cerca de 10 chips prontos para os próximos 20 anos. A tecnologia sempre está bem à frente do que nos mostram. Sim, concordo sobre IA e essa vigilância. Está muito além do que sabemos. Você sabe, eles dizem pra gente que conseguem ver uma moeda de 25 centavos e ler o ano em que ela foi feita, lá no chão, a partir do espaço. A tecnologia deles parece muito superior ao que imaginamos. O sistema da besta já está pronto e vemos tudo sendo montado agora.
A pergunta é: você conhece Jesus? Porque se você não conhece ele, você está prestes a enfrentar o pior momento desde que a humanidade foi criada. Eu não quero que você tenha que passar por isso. Então me escuta. Eu vou compartilhar o evangelho com você. E então você vai tomar uma decisão. Porque eu preciso te dizer, o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para nos resgatar do nosso problema com o pecado. E Jesus te ama tanto que ele quer passar a eternidade com você. E ele pagou esse preço com seu sangue. Eu sei que isso é forte, eu sei que é chocante, mas o pecado é tão ofensivo ao Deus Altíssimo que o sangue precisa ser derramado para que o pecado seja removido, apagado, perdoado. E Jesus veio aqui, deixando um trono no céu, e ele assumiu a natureza humana, nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele veio pagar por nossos pecados com seu sangue. Foi uma missão de resgate porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos creiam em seu Filho unigênito, Jesus. E Jesus andou por este mundo sendo completamente Deus e completamente homem no mesmo corpo. E ele curou pessoas e amou as pessoas. Ele fez milagres incríveis. Mas ele veio aqui para morrer. Ele veio aqui para derramar seu sangue para que pudéssemos passar a eternidade com ele. Foi por amor. É uma história de amor. Foi uma missão de resgate. Então, o que você vai fazer com isso? Para ser salvo, tudo o que você precisa fazer é entender que você é um pecador que precisa que seus pecados sejam pagos. Quase todas as pessoas que conheci, exceto um, disseram: eu não sou perfeito, sou um pecador. Um cara que eu conhecia, o maior pecador que eu já conheci, mas honestamente ele costumava dizer: eu nunca piquei. É tipo, tá bom. Mas de qualquer forma, você sabe, a maioria das pessoas entende que são pecadoras e que precisamos de um pagamento. Então, para ser salvo, você tem que admitir para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu entendo que preciso de pagamento por esses pecados e creio que o Senhor já o providenciou. Creio no sangue expiatório que o Senhor derramou para me resgatar. Quando você tem fé nesse sangue, sabe o que acontece? O seu problema com o pecado desaparece. Pecados passados, presentes e futuros são lavados. Você é purificado e fica branco como a neve ao crer no sangue que ele derramou por amor a você. E quando você crê na obra consumada de Jesus na cruz, em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, naquele exato momento de fé, você é salvo. Você nasce de novo. Deus colocará o Espírito Santo em você. Você será selado até a redenção, e ele não permitirá que você saia da mão dele. Sabe, ele fez um pagamento incrível, um pagamento de sangue para nos resgatar há 2000 anos. O que você vai fazer com isso? Você ouve isso e simplesmente diz: ah, não, eu não quero ter que acreditar nisso. Aceite meu desafio. Se você não acredita e pensa: Tom, eu quero Jesus. Eu adoraria acreditar, só que não acredito. Aceite o desafio. Pegue uma Bíblia, elas estão em todo lugar e dá para comprar uma por $1 numa loja de $1. Pegue uma Bíblia, abra em João e diga: Jesus, não sei por que estou falando com você, pois não acredito em você. Mas se você existe, revele-se para mim e comece a ler o livro de João. E eu sempre digo: talvez nada aconteça. Talvez você perca um tempo da sua vida, seja 1 hora, meia hora, seja lá o que for. Mas sabe de uma coisa? Talvez você fique tão chocado e isso mude tudo na sua vida, tudo. Você lembrará deste dia como um momento em que acreditou no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus quer passar a eternidade com você. E se isso soar como verdade, corra para ele. Corra agora e fale com ele. Ele provavelmente está te atraindo pelo Espírito. Você não quer continuar adiando isso até dar seu último suspiro aqui na terra. Você se vê diante de Jesus no dia do julgamento, na presença de Deus, sem dúvidas nesse instante. E ele olha para você e diz: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Eu não quero que você tenha que passar por isso. Isso é assustador. Você é levado a um lugar que não foi feito para você. O inferno, criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouve sobre esse plano de resgate, essa missão de resgate, que o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para derramar sangue para nos resgatar, e você diz: eu não quero isso. Você vai acabar onde você quer ir. Se você não quer Jesus e está rejeitando esse pagamento, você simplesmente vai naturalmente para o lado das trevas. Isso é realmente horrível. Mas foi isso que eu tinha para dizer. Escolha com cuidado. É a decisão mais importante da sua vida.
Eu fiz uma oração por você no meu momento de oração esta manhã, porque orei por todos que assistiriam a este vídeo. Querendo ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.